Aleluia, aleluia, glória a Deus. Esperar os irmãos. Que coisa boa podemos estar aqui nessa noite. Aleluia, os irmãos estão chegando. Sejam bem-vindos. Graça e paz, queridos. Tempo de acréscimo, tempo de refrigério, tempo de receber do Senhor. Que eu e você possamos, em nome de Jesus, abrir o coração nessa noite. Pastorzão Isaías já está aí. Seja bem-vindo, meu amigo Jocélio, meu parceiro de trabalho. Então vamos nessa noite. Pastor Isaías, poder de Deus, através da vida do nosso pastor Isaías, homem de Deus, cheio da palavra, cheio da unção, cheio do poder. Glória a Deus! Glória. Graça e paz, meu pastor! Graça e paz, meu irmão e meus irmãos que estão aí chegando. Aleluia! Né? Pastor Márcio. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, e você, está me ouvindo? Também, graças a Deus, tudo Amém, tranquilo. amém. Tudo bem com o senhor? A família vai bem? Tudo na graça, melhor só no céu. Amém! Aleluia! Coisa Tô vendo boa. irmã Graça aí, Graça Moura aí, ó, entrou, né? Amém! É mulher cheia da graça, viu? É graça dobrada, é graça dobrada. Já começa pelo nome. Aleluia! Graça Moura, mulher Glória a de Deus. Deus! Amém, pastorzão. Então, pastorzão, que tempo bom. Queria lhe agradecer pela gentileza de estar conosco nessa noite. É uma honra para nós estar dividindo essa live com o Senhor, né? Amém. Creio no poder de Deus nessa noite. Então, né, o Senhor já acrescentou muito na minha vida, desde o Amém. princípio, quando eu cheguei no Verbo, né? E eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Então, sou Amém. grato a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, por tudo que o Senhor já acrescentou através da sua fidelidade ao Senhor. Então, Amém. muito obrigado, né, por poder estar conosco nessa noite. Eu queria que o Senhor se apresentasse e trouxesse uma saudação para os irmãos que já estão por aí, para que a Amém. gente possa prosseguir naquilo que Deus colocou no nosso coração. Glória a Deus. Meu nome é Isaías, filho do Deus vivo. Aleluia. É uma boa apresentação, né, pastor Márcio? Com certeza, pastor. Ouvir Tá aqueles boa, que já receberam Jesus são filhos, né? Que Amém. maneira verdadeira, né, de se apresentar. Nós somos filhos do Deus vivo. Então, meu nome é Isaías, sou casado com Ana Fábia, 26 anos, né, tenho 53 anos, com sensação térmica de 35. Glória. Tenho dois filhos amados, queridos, que eu amo muito, é Lucas Meira e Sara Meira. Duas bênçãos do céu na terra, instrumento de Deus na terra, com grande poder. Amém? Família abençoada. Eu sou pastor da igreja Verbo da Vida Distrito, uma igreja poderosa, cheia da graça, do poder de Deus, de um povo maravilhoso, um povo amado. Amém? Estamos aí fazendo a vontade de Deus na terra. Amém? Queremos, no final, dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém. Amém? Amém, pastor. É isso aí, é isso aí. É nessa simplicidade. Amém. Glória a Deus. Eita, glória. Deus então, é bom. pastorzão, né, nós, né, estamos aqui nessa noite para falar do de repente de Deus. Né? Eita! Então, eu já queria começar, né, perguntando ao Senhor, né, nós sabemos da fidelidade de Deus, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele permanecerá eternamente o mesmo, Ele não muda, né? Mas a gente vê muito na Bíblia, né, o agir de Deus, e vários de repentes de Deus nós vemos na Bíblia, né? Então, segundo esses acontecimentos, eu queria perguntar para o Senhor, né? Deus é um Deus de repente? Com certeza.
Amém? É um Deus de repente, né? De repente significa inesperado, não é? Mas aí você vai me dar uns passos aí para ministrar, não é isso? Você me falou, né? Vai Vou, um espaço, pronto. vou. Desde que você, Mas eu, desde que você falou para que eu ministrasse sobre de repente, eu fiquei pensando sobre isso, porque é algo que todo crente almeja, algo que todo crente tem expectativa, não é assim? Todo crente, todo filho de Deus, sabe que Deus é um Deus de repente e a gente gera expectativa do de repente de Deus. Principalmente quando tem situações adversas, né? É aquele de repente, aquele já, aquele agora, né? O inesperado e o sobrenatural de Deus se manifestando. E Deus é Deus do sobrenatural, do inesperado. Mas aí quando você me falou, e eu também tenho uma live aí todos os dias, de 9 horas, café da manhã de todos os dias, e eu me acordei, depois que você me falou sobre isso, e de repente, e até já ministrei sobre isso, e Deus me trouxe algo que eu ainda não tinha visto daquela forma. Sobre o de repente. E aí, o que ele me mostrou é que o de repente de Deus é uma resposta. amém. Amém. Mas eu vou deixar para mais tarde, um pouquinho. Amém. Quando você libera aí a gente vai falar que o de repente de Deus Amém. existe. Eu já provei do de repente de Deus, mas o de repente de Deus é uma resposta. Amém. Amém? Não é uma causa. Amém? É uma consequência. A gente vai, lá na frente, amém? A gente vai ver aqui na Bíblia. Esse negócio é de Deus. É de Deus. Fui abençoado com isso. Da forma de ver o de repente de Deus, eu via de uma forma diferente. Mas Deus me falou que o de repente dele é uma resposta. E eu vi, e ele me trouxe versículos na Bíblia que comprova que é uma resposta, pastor Márcio. E isso para mim foi libertador. Da expectativa que eu crio e que todo crente deve criar do de repente de Deus, mas precisa entender que esse de repente é uma resposta. Amém? Eu já sei que as minhas perguntas vão estar dentro da sua ministração, né? As perguntas aí, se tiver dentro, a gente só dá uma palhinha, para a gente pegar o fio da meada aí, e o Espírito de Deus encher o nosso coração, encher o entendimento nosso da revelação da palavra. Amém? Porque Deus não vai desperdiçar uma oportunidade como essa, não. Comigo e com você e com todos que estão ouvindo aqui. Amém. Glória a Deus. Então, a minha próxima pergunta seria que o de repente de Deus não depende só de Deus. Pronto! É uma resposta. Pegou. Porque, na realidade, quando se falava de repente de Deus, eu achava que isso só dependia de Deus. E eu sei que o de repente parte dele. Aquilo que só Deus pode fazer, só ele faz. Né? A intervenção do sobrenatural é a parte de Deus. Mas confesso que a minha visão para o de repente de Deus era simplesmente que era uma ação unilateral de Deus. Amém? No de repente de Deus só tinha uma parte envolvida, que era o próprio Deus. Era essa visão que eu tinha do de repente. Mas quando ele me disse, o meu de repente é uma resposta, aí eu entendi que eu estou envolvido também. Nós estamos. Amém. Isso mesmo. Tu pensava assim também, pastor Márcio? Tu pensava assim também? Né? O de repente é uma ação dele. Mas a gente não estava envolvido nisso. E era isso que eu pensava. Eu não estou envolvido no de repente. É de Deus, é ele. Só que pela Bíblia nós estamos envolvidos, sim. Pois é, exatamente, né? Foi um dos temas que ontem à noite eu ministrei a respeito da gente ampliar a visão, né? Eu vejo isso como Deus, né, nos mostrando que nós devemos ampliar a visão para entender as coisas de Deus, né? Amém. Porque quando a gente espera que seja uma intervenção de Deus, a tendência que a gente tem é apenas esperar e não fazer nada. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, não é isso? É isso. Né? E esse de repente é uma consequência. Amém? Não é a causa. Eu pensava que era só a causa, ou seja, só Deus está envolvido. Né? Só que eu entendi que o de repente é uma consequência de uma causa. Aí nós estamos envolvidos na causa. Amém?
a gente vai ver que nós damos a nossa vida da causa ao de repente. E aquele de repente, Deus é o inesperado, verdade, é o sobrenatural se manifestando, que só parte dele mesmo. Né? Só ele tem essa capacidade, só ele tem esse poder. Verdade. Amém? Mas eu estava com a visão um pouco fechada, né? E aí eu achava que era só, de repente, a minha expectativa era só Deus fazendo, só partindo dele. Mas eu entendi. Aí é como você falou. Tem uma parte nossa aí nesse de repente. Tem uma parte nossa. Amém. É necessário uma ação. A gente vai ver que ação é essa. A gente vai ver como é que a gente dá causa ao de repente de Deus. Já que não é só Deus envolvido no de repente. Amém? Amém. Somos então, nós envolvidos também. Amém. Eu poderia dizer que há uma ação minha para haver uma reação de Deus. Do de repente dele. Que é o inesperado. Que é o sobrenatural, né, intervindo no natural. Esse é o de repente. Pum! De repente, pum! Mas se a gente não tiver com os olhos abertos para isso, a gente vai ficar esperando, gerando expectativa, achando que o de repente de Deus é uma causa. Que a gente não está envolvido. Parte dele. Não. O de repente de Deus é uma consequência. Eita glória! Glória a Deus! Uhul! Aleluia! Eu fiquei muito alegre, sabe? Isso abriu os meus olhos para o de repente. E Deus é Deus de repente. Sabe? E que esse de repente pode ser todo dia, ou deve ser todo dia. Deus está com essa disposição de manifestar os na nossa vida todo dia, o inesperado, o bom de Deus. Aleluia, amém? A vontade de Deus é que nós tenhamos em abundância. Amém. Né? Mas Deus espera filhos de atitude. Exatamente. Tem uma parte nossa. Né? Tem uma parte nossa. Então, quando eu tenho uma atitude diferenciada, né? A imagem que Deus me trouxe agora, né, é que eu sou como um para-raio. Né? O para-raio ele não atinge, ele não está lá para que os raios o atinjam. Quando eu sou um crente de atitude, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, eu sou um para-raio que vai atrair os de repente de Deus. Glória. Seria exatamente assim? Amém. É isso aí. É isso aí. Amém? Tem um ponto ali, né, que atrai o raio, né? Não é o raio por si só, né? Mas tem um ponto ali que atrai o raio para aquele lugar. Não é assim o para-raio? Não é? Exatamente. Ele é colocado num ponto estratégico no prédio, então há um lugar estratégico em Deus, né? Eu poderia dizer assim, o senhor pode me confirmar, me corrigir se eu estiver errado, né? Há um lugar, um ponto estratégico em Deus, onde nós vamos receber o de repente. Amém, amém. É isso aí. Atitude, é um ambiente criado. Favorável. Um ambiente criado, favorável para o de repente. E ele é especialista em de repente. Mas é necessário um ambiente para que o de repente se manifeste. Eita glória! E se nós tivermos se manifestando dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Essa é a vontade de Deus. Em casa, na rua, na igreja, no trabalho. Bum! De repente. Mas é necessário um ambiente. Eita glória! Glória a Deus. Então, pastorzão, né, eu poderia dizer que o envolvimento, quanto mais nós nos envolvemos com a palavra e com o Espírito, né, o senhor poderia me confirmar e falar a respeito disso, né? Quanto mais um envolvimento maior com a palavra e com o Espírito, né, a gente vai estar nessa posição realmente de receber os de repente de Deus, né, uma vez que esse é o desejo de Deus, que nós estejamos todos os dias sendo alcançados. A palavra diz que as bênçãos nos alcançarão, né? Amém. Então, quanto mais eu me envolvo com a palavra, quanto mais eu me envolvo com o Espírito, eu vou estar nesse ambiente favorável
para receber o de repente de Deus? Exatamente. Amém? É uma vida, né? É uma vida, né? A vida na palavra, a vida no Espírito. Palavra e Espírito, né? Eu vi o apóstolo Guto falando, né? Eu achei interessante isso. Se você olhar para um avião, qual é a asa mais importante do avião? Alguém pode definir qual é a asa mais importante no avião? Ele tem duas asas. Qual é a mais importante? Não é? Essa é uma pergunta. Qual é a resposta que daríamos? As duas. Amém? Não é? Então, palavra e Espírito. Qual é o mais importante? Amém? O envolvimento com a palavra, envolvimento com o Espírito. Comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. É como as duas asas do avião. Não tem como definir qual é o mais importante. Então, essa é a nossa vida, é um estilo de vida, né, onde nós mergulhamos na palavra e mergulhamos no Espírito. Comunhão com o Espírito Santo. Essa é a dispensação do Espírito Santo. Inclusive, foi o Espírito Santo que inspirou os homens a escreverem a Bíblia, né, o Novo Testamento. É a dispensação do Espírito, é o período do Espírito Santo, gente. E chegou o tempo de nós mergulharmos mais nas profundezas do Espírito. Sabe, de intensificarmos uma comunhão maior com o Espírito Santo. Ele é o poder criativo de Deus. O Espírito Santo tem tantas ideias que pode dar a mim e a você. Ideias revolucionárias. Sabe, onde a medicina, onde a ciência está gastando milhões para descobrir uma cura, Deus pode te dar. Dentro de uma simplicidade tal que todos vão dizer, tem algo sobrenatural na simplicidade dessa fórmula. Para trazer um resultado tão grande, onde se foi gasto tanto dinheiro. O Espírito Santo tem. Agora, como absorver isso dele? Se misturando com ele. Comunhão com o Espírito Santo. Como é que eu tenho comunhão com o Espírito Santo? Conversando com ele. Orando em outras línguas. Sabe, a oração em outras línguas, ela vai nos deixar afiados com o Espírito Santo. Porque na oração em outras línguas, é o Espírito concedendo as línguas ao nosso espírito. Se ele está concedendo línguas ao nosso espírito, está havendo uma comunicação. E eu nunca vou ser íntimo de alguém se eu não passar tempo me comunicando com ela. Então, quanto mais eu oro em outras línguas, mais eu vou afiar, e você vai afiar, amém, a intimidade com ele, a comunhão com ele, o relacionamento com ele. Deus nos deu as ferramentas, agora o que estamos fazendo com essas ferramentas? Deus nos deu a palavra, agora o que estamos fazendo com a palavra? Deus nos deu do seu Espírito, o que estamos fazendo com o Espírito Santo? Amém? Qual o nível de relacionamentos que temos com a palavra? Qual o nível de relacionamento que temos com o Espírito Santo? Essa é a pergunta. Gente, se a gente percebe que não está tão bom, vamos nos esforçar para ficar melhor. Isso mesmo. Não é uma questão da gente desistir, ficar todo condenado. Não, é uma avaliação que a gente faz. Dá para melhorar. Se dá para melhorar, vai ter uma ajuda dele também para essa melhoria. Agora, precisa-se de uma iniciativa nossa. Nós ficamos esperando a iniciativa do Espírito Santo quando ele está esperando uma iniciativa nossa. Porque ele já demonstrou que quer comunhão conosco. Agora, nós é que tomamos a iniciativa para ter essa comunhão que ele já aprova e quer. Eita, exatamente. É isso mesmo. Até mesmo porque a palavra ela nos diz, né? Achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. É isso aí. Né? Quem toma a iniciativa somos nós. Né? O próprio Jesus, ele diz, eis que estou a porta. É um texto muito usado para o evangelismo, mas é um texto para a igreja. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém abrir, então ele está batendo todos os dias, mas nós precisamos abrir. Nós temos um poder tão grandioso dentro de nós e às vezes nós estamos desprezando esse poder. Ou seja, quando nós não solicitamos essa ajuda do Espírito, nós estamos dizendo, pode deixar que eu faça só. Onde poderia ser bem mais fácil. Ele é um ajudador. Bem mais fácil. E que ajuda maravilhosa. Ter a ajuda do próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Sabe, ele veio com objetivos. Jesus disse, ele virá e vai nos ensinar a respeito de todas as coisas. Olha bem, né? Ele vai
nos revelar as profundezas de Deus. Sabe o que é revelar a intimidade? Porque o Espírito Santo prescruta, ou seja, averigua minuciosamente as profundezas de Deus. Sabe? E aí Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. E antes ele fala que só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Só ele conhece. Mas ele diz assim, ora, isso é conclusivo. Depois que ele fala que só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, ele se refere a nós dizendo, ora, esse Espírito que só ele conhece as profundezas de Deus, você recebeu. É como se ele estivesse dizendo, olha, você tem acesso às profundezas de Deus via Espírito Santo. Porque ele conhece essas profundezas. Quanto mais você tem intimidade com o Espírito Santo, mais você vai ter intimidade com as profundezas de Deus. Sabe, o mergulho, até onde a gente quer mergulhar nas profundezas de Deus, somos nós que delimitamos isso. Eu vi uma ministração de Rosana Lira, né? De Rosana, não, foi no acampamento agora, de Cida, né, esposa do pastor lá de Natal, ela falando sobre mergulhadores e aqueles que ficam na beira da praia, né? Tem um nomezinho, esqueci agora, que fica só na superfície, sabe? Mas tem os mergulhadores que vai para alto mar e mergulha na profundidade. Amém? Então Deus está nos chamando para uma profundidade. Às vezes nós estamos nos contentando com a superficialidade, molhar os pés ali na beira da praia, quando Deus tem mais coisas, amém? Para mostrar a nós. Quem mergulha no mar vai ter acesso a uma visão de que aquele que fica só na beira da praia não vai ter. Assim é com Deus. Quanto mais nós mergulhamos via Espírito Santo, mais nós vamos conhecer coisas profundas de Deus. É uma atitude nossa, é uma iniciativa nossa. Aleluia. Amém. Nós podemos beber desse vinho. E beber todas. Aleluia. Amém. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Quanto mais a gente se enche do Espírito Santo, mais parecido com Jesus a gente se torna. Jesus disse, ele virá e me glorificará. O Espírito Santo veio também para glorificar Jesus. Glorificar significa exibir a glória. Mostrar a glória de Jesus. Manifestar a glória de Jesus. O Espírito Santo veio para isso também. Agora, ele vai exibir a glória de Cristo através de quem? De mim e de você. Amém. E o que é a glória de Cristo? Tudo que Cristo é, tudo que Cristo tem, tudo que Cristo pode. Quanto mais eu me misturo com o Espírito Santo, mais a glória de Deus é exibida. Quanto mais eu tenho comunhão com o Espírito Santo, mais a glória de Cristo é exibida, porque ele veio exibir a glória. Agora, quanto mais comunhão, quanto mais intensidade com o Espírito Santo, quanto mais intimidade com o Espírito Santo, quanto mais entrelaçamento com o Espírito Santo. Sabe, você já viu trança de alho, né? A gente fica entrelaçado com o Espírito Santo como trança de alho, meu irmão. Trança de alho para você tirar, sabe, desatar a trança, dá trabalho. E quando desata, uma marca está na outra trança, no outro fio, na outra corda, de tão junto, também de tão apertado um ao outro. Sabe, esse apertado com o Espírito Santo, essa intimidade com o Espírito Santo, usando as ferramentas que ele próprio revelou para nós. Usar das ferramentas. E uma delas, outras línguas. Aleluia. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais nós vamos estar parecidos com Cristo. Em atitude, em palavras. Veja em Atos dos Apóstolos, todos aqueles que estavam cheios do Espírito. Estevão, cheio do Espírito Santo. Né? Quando foi na sua morte, ele falou aquilo que Jesus falou quando morreu também. Eu entrego o meu Espírito, perdoa ele porque eles não sabem o que fazem. Mas veja, a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito, na hora da sua morte, ele reagiu como Jesus reagiu.
Então, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais nós vamos agir e reagir como Cristo. Amém. É isso mesmo. A gente vê, né, na vida do apóstolo Pedro, um homem extremamente ignorante que, quando foram prender Jesus, sacou da espada, cortou a orelha do soldado, mas depois que foi cheio do Espírito Santo, aquele homem se levanta em ousadia, em intrepidez e com autoridade abre a boca, e quantas pessoas são alcançadas, quantas pessoas são salvas, né? Então o Espírito Santo, ele vem realmente para nos transformar, né? E nos melhorar. Oh, aleluia! Né? Nós podemos ser melhores. Pode sim, com certeza. A cada dia, não é? Exatamente. Sendo transformado de glória em glória na glória. Imagem do Filho de Deus. Olha bem, que coisa aleluia. Que vida! Essa vida com Deus é bom demais. Ser crente é bom demais. Amém? Amém. Absorvendo essas verdades, essa realidade de glória em glória, sendo transformados na própria imagem do Filho de Deus. Olha. Todo dia mais parecido com Cristo. Amém. Em ações e reações. Amém. É tremendo. Eu costumo dizer, ser crente é bom demais. Tem coisa melhor do que ser crente, gente. Não existe coisa melhor. Se alguém tá com peso em ser crente, tem que ajustar algumas coisas. Amém? Amém. Tem que haver equilíbrio, né? Porque ser crente, rapaz, é você ter ido a Cristo e ele trocou o fardo. Se a gente está com um fardo pesado, a gente está com o nosso fardo. Porque se a gente tiver com o fardo dele, é leve. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós vamos enfrentar problemas, situações adversas, oposição, pressão. Sim, essas coisas vão acontecer. Ei, mas temos a graça operando, a unção do Espírito, o favor dos céus, a palavra que já estabeleceu coisas para nós. Amém. Que nós podemos nos firmar e vai romper aquilo que está à nossa frente. Tentando impedir a nossa caminhada. Se ficar firme, a Bíblia diz que nós devemos ficar firmes na fé e o diabo foge de nós. Se correr, o bicho pega, mas se orar, o bicho corre. Isso o crente mesmo. não é o fujão. O crente não é o fujão é o diabo. E como é que ele foge? Permanecendo firme na fé. Esse é o bom combate da fé. Permanecer firme naquilo que Jesus já conquistou, naquilo que Jesus já venceu. Esse é o bom combate da fé. Por isso que a vida de crente é boa. Glória a Deus. Não tem vida melhor do que a vida de crente. Ser crente é luxo. Ser crente é luxo. Ser crente é luxo. Isso mesmo, né? É disponível esse poder e essa ação de Deus em nós todos os dias. Amém. Nos transformando, nos melhorando, acrescentando em nós. Só melhorando. Coisa maravilhosa. Só melhorando. Esse é o desejo de Deus, né, pastor? Que nós sejamos melhores amanhã do que nós somos hoje. Amém. Com certeza. É possível. É possível. Nós podemos viver essa vida a cada dia, como o Senhor mesmo disse, de degrau em degrau de glória, desfrutando desse poder de Deus nas nossas vidas. Amém. Olha, Salmos 23 diz assim, bondade e misericórdia nos seguirão. Todos os dias. Todos os dias. Como é que a vida de crente pode ser ruim? Como é que podemos definir assim? Como alguns crentes definem? Não. Vamos definir a nossa vida pelo que a palavra define. Vamos ter um conceito a respeito de nós mesmos segundo o conceito que Deus tem a nosso respeito. O problema, o peso vem quando nós nos conceituamos fora do conceito de Deus. Amém? Quando nós vemos as situações adversas sem o olhar de Deus a respeito daquilo, sem o olhar da palavra a respeito daquilo. Agora entenda, quando a gente começa a ver as coisas pela palavra, eita, fica fácil, leve e rápido. Amém? Apesar de ser uma situação difícil, pesada e lenta. Ela é real e está à frente. Mas quando olhamos aquilo com os olhos da palavra, se torna fácil, leve e rápido.
Bondade e misericórdia nos seguirão, gente. Onde você vai, todo dia, bondade e misericórdia te segue. É teu segurança, é meu segurança. Temos dois seguranças todos os dias que nos acompanham onde a gente vai. Que segurança são esses? Bondade e misericórdia. Ele te garante, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. Aí você pode encontrar uma situação de maldade. Ei, lembra, bondade e misericórdia te segue. Isso mesmo. Vai ficar atento e parado diante de uma maldade que se apresenta na terra? Ei, lembra, bondade e misericórdia me segue. Essa é a verdade que eu creio. Essa é a verdade que nós cremos. É Ele que garante isso. Aí ele diz assim, e habitaremos na casa do Senhor para sempre. Vê o nosso futuro. No nosso presente, bondade e misericórdia nos segue, é pouca coisa. E o futuro? Estaremos na casa do Senhor para sempre? Aleluia! É boa demais! Aleluia. Segundo a palavra, segundo a revelação da palavra, segundo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós, é esse estilo de vida, é nos apropriarmos daquilo que a palavra revela, do que somos, do que temos e do que podemos em Cristo. Aleluia! Vai ser uma vida onde não há limites. Vai ser uma vida onde impossibilidades elas não podem permanecer à nossa frente. Aleluia! Amém. O que é impossível se torna possível. Essa é a vida do crente, do filho de Deus. Amém. 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 Então, pastorzão, bom demais, mas eu queria que o senhor trouxesse aí para os nossos corações o que Deus falou no seu coração a respeito do de repente de Deus. Amém. Então fique livre para trazer aí para o povo de Deus. Aleluia. O que Deus colocou no seu coração e lhe revelou, né? Amém. Porque foi uma revelação para a sua vida, para a nossa vida. Amém. Que nós vamos receber nessa noite. Para mim foi, né? Para mim foi como eu lhe falei aqui, as pessoas estão ouvindo. Eu tinha uma noção, uma expectativa do de repente de Deus, e nós precisamos continuar tendo expectativa do de repente, porque Deus é um Deus de repente mesmo. Amém? Amém. É o sobrenatural dele intervindo no natural em momentos específicos. Sabe? E muitas vezes naquele momento inesperado, o sobrenatural, bum! O de repente, bum! Aleluia! Ele é especialista em de repente. Sabe? E esse sobrenatural parte dele, só pode vir dele. Agora, eu tinha, como eu falei anteriormente, uma expectativa no de repente de Deus, achando que o de repente de Deus era uma causa. Sabe? Que era algo que eu não estava envolvido, eu apenas recebia. Eu apenas provava de uma ação inesperada, sobrenatural, em momentos específicos da minha vida. E isso é verdade. Mas o que não é verdade, e o que ficou claro para mim, é achar que eu não estou envolvido nisso. É achar que nós não estamos envolvidos nisso. Que isso só parte de Deus. Que só tem Deus envolvido no de repente. E na manhã, como eu te falei, nos dias anteriores que você me falou de repente, então passou uns 2 dias, de manhã me veio isso. Era o Espírito Santo me falando. O de repente de Deus é uma resposta. Rapaz, eu nunca tinha visto por esse olhar. Sabe? E era algo novo ali para mim. Porque, confesso, a minha expectativa era essa, como eu falei aqui anteriormente, que era uma ação unilateral de Deus, onde eu não estava envolvido. Mas quando ele disse, o de repente é uma resposta, eu comecei a meditar. Eu achava que o de repente era uma causa. Não, o de repente de Deus é uma consequência. Eita, amém. Glória! Amém? Glória a Deus. E se é uma consequência, tem que ter uma causa. Amém? Se é um efeito, amém, tem que ter uma causa. Então é nessa causa que nós estamos envolvidos, para que o de repente se manifeste. Aquilo que só é da parte de Deus, é do seu sobrenatural, aquilo que a gente está gerando expectativa e que só pode vir da parte dele. De mais ninguém. E quando ele disse, o de repente é uma resposta, puxa vida, aquilo foi como uma bomba no meu coração e na minha mente, porque eu nunca tinha visto assim. Eu estou falando de mim. Se alguém via diferente, glória a Deus, graças a Deus. Mas eu não via assim. E quando ele disse, é uma resposta, puxa vida. E aí eu comecei a meditar, e quando você medita, ele começa a trazer.
explicação, abre os nossos olhos, traz luz. Amém? E aí, ele começou a mostrar alguns versículos e acontecimentos de repente que estão na Bíblia. E que, confesso, colocava o foco no momento do de repente. Porque eu não vi aquilo como uma resposta. Mas ele começou a me mostrar que todos os de repentes que estão aqui na Bíblia, pelo menos aqueles que ele me mostrou, houve causa para isso. Houve uma causa dada, houve um ambiente formado para que o de repente se manifestasse. Eu queria que todos abrissem a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Né? Se você não está com a Bíblia, ouça, né, com atenção. A gente vai ver aqui um desafio, né, no capítulo 18, que Elias fez com os profetas de Baal. Havia uma seca tremenda. E Elias chegou para o povo de Deus e disse: olha, vocês estão cocheando entre dois pensamentos. E essa era a causa porque não chovia. E chegou o momento de Elias dizer para eles: olha, vocês precisam decidir se o Senhor é Deus ou se o Baal é Deus. E aí eu entendi que a causa de não estar chovendo naquela região era o povo de Deus cocheando entre dois pensamentos. E aí vem aquele desafio, né? Elias vence aquele desafio, o fogo cai do céu. E quando o fogo cai do céu, o povo de Israel começa a dizer: só o Senhor é Deus. No versículo 39 de 1 Reis 18 diz assim: o que vendo todo o povo, eles viram lá o fogo lambendo lá o holocausto, né? Você conhece a história? O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O povo naquele momento se decidiu por Deus. E quando eles se decidiram por Deus, o profeta disse: diz ao rei que eu já ouço o ruído de grande chuva. Era necessário uma decisão por Deus para que chuva caísse. E isso nos ensina. Não podemos estar cocheando entre dois pensamentos. Porque se cochearmos em dois pensamentos, a nossa vida pode se tornar árida. Mas quando nos decidimos por Deus, eu vou te dizer: chove. Aleluia. Glória a Deus. Quando eles se decidiram, no versículo 41, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de grande chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Olha, esse meteu o rosto entre os joelhos. O que foi que Elias foi fazer? O que significa esse rosto entre os joelhos? Orar, não é, gente? Isso é uma expressão, né? Uma expressão física que Elias fez de oração. Amém? Ele ficou encurvado para a terra e meteu o rosto entre os joelhos. Aí e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Então Elias estava fazendo algo, concorda? Elias estava orando. Isso. Concordo. Amém? Exato. Assim, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim fez por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Aí versículo 45, olha que de repente, dentro em pouco. O que significa? De repente. De repente. Inesperadamente aconteceu algo. Porque só havia uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora, de repente, dentro em pouco, os céus se enegreceram. Aleluia. Rapaz, numa rapidez incrível. Os céus ficaram negros de nuvens cheias d'água. Glória a Deus. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. De repente. Aleluia. De repente, dentro em pouco. Mas o que o Espírito me mostrou foi que esse dentro em pouco, da chuva que caiu repentinamente, dos céus que se enegreceram repentinamente, e isso só podia ter sido uma ação de Deus, foi uma consequência. Porque houve uma causa. Elias orava. Amém. Glória a Deus. Amém?
A resposta chegou. Aí a resposta, o de repente, o céu se enegrecer rapidamente e inesperadamente a chuva cair. Esse é o de repente, foi uma consequência de uma causa, de algo que Elias estava fazendo e que deu causa para esse de repente se manifestar naquele momento vivido, específico para aquela nação e para o ministério de Elias. Aleluia. Pastor Márcio, está dando para ver que esse de repente foi uma consequência e não uma causa? Elias deu causa. Elias dobrou o joelho, amém, com o rosto em terra e dizia a seu moço, vai lá e vê, vai lá e vê. Que é isso? Dando causa, dando causa. Chegou o momento que a chuva repentinamente, bum, caiu sobre a terra. Vamos olhar outra situação, tá certo? Para a gente não ficar apenas com um acontecimento. Vamos lá para Atos, a gente conhece Atos capítulo 2, e quando a gente fala em de repente, a gente gosta desse versículo, não é? Pois é. Eu ministrei muito sobre isso e é verdade a ministração. Amém? Está em linha. Agora vamos estudar um pouco aqui no que diz respeito ao de repente ser uma resposta. Vamos passear um pouco aqui para que a Bíblia nos convença. Amém? Amém. Não seja Isaías nos glória. convencendo. Isaías está aqui apenas como porta-voz de algo que o Espírito trouxe. Mas é a palavra que vai te convencer. De uma verdade dita e proclamada. Então, Atos capítulo 2, versículo 1, você conhece bem, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, mais de uma pessoa, juntos. Versículo 2, de repente, inesperadamente, não é? Aconteceu algo naquele instante e momento específico. Diz assim, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Gente, isso é sobrenatural. O de repente de Deus está sempre relacionado ao sobrenatural. Aquela chuva cair repentinamente numa terra árida, onde só havia um sinal de uma mão, e de repente se enegrece todo o céu e a chuva cai repentinamente, sobrenatural. Aqui também, de repente, veio do céu um som. Ei, do céu veio. Isso é sobrenatural. Como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. A gente conhece o que aconteceu, sabe, a promessa de Deus se cumprindo com respeito ao batismo do Espírito Santo. Agora veja, esse de repente aqui foi uma resposta e não uma causa. Eles estavam juntos, reunidos. Por quê? Porque eles obedeceram a uma instrução. Veja no versículo 4 de Atos capítulo 1. No versículo 4 de Atos 1, Jesus, antes de ser assunto ao céu, dá uma instrução, uma ordem. Amém? Antes que se manifestasse a promessa de Deus, o de repente do batismo do Espírito Santo, Jesus ensinou algo e eles obedeceram. Diz aqui, e comendo com eles, determinou-lhes. Determinar não é um pedido, uma opção, foi uma ordem. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Aí a gente vai para o Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, eles estão lá reunidos, obedecendo aquilo que Jesus falou. Isso é a causa. O de repente foi a consequência de uma obediência a uma instrução. Veja no versículo 14, diz assim, todos estes, amém? Quem? Aqueles quase 120 que estavam reunidos obedecendo ao que Jesus disse. No versículo 14 de Atos 1, todos estes perseveravam unânimes em quê, gente? Em oração. Ei, eles estavam fazendo algo, pastor Márcio. Eles estavam dando causa ao de repente. Eles estavam criando um ambiente para o de repente se manifestar. Eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles estavam perseverando. E quando eles estavam juntos, perseverando, pum! De repente. De repente. O de repente é uma resposta. O de repente de Deus não é uma causa, é uma resposta.
a um ambiente que nós criamos. Vimos Elias orando, criou um ambiente para a chuva cair inesperadamente. Vimos aqui, amém, esses discípulos obedecendo e perseverando em oração, e de repente a promessa se cumpriu num dia específico. Glória a Deus. Um momento inesperado. Bum! Agora, vamos olhar outro de repente, amém? Para a gente ficar persuadido que o de repente de Deus é uma resposta. Amém. Para a gente não estar com expectativa no de repente, achando que a gente não está envolvido no de repente, e aguardando o de repente, e aguardando o de repente de Deus, e não dando causa. Porque eu achava que eu estava fora do de repente. Mas por esses versículos e por essas coisas que estamos vendo aqui, nós estamos dentro sim. Nós é que damos causa ao de repente. O de repente de Deus parte dele. É uma ação dele que nenhum homem pode fazer. Mas o ambiente criado. Amém? Aleluia! Amém. Somos nós que criamos. Amém. Somos nós que damos causa. E vimos aqui oração envolvido. Elias orando lá com o servo, e vimos aqui mais de uma pessoa orando, perseverando em oração. Aqui para tem outro de repente aqui. Em uma outra situação, Pedro e João estavam presos, foram soltos debaixo de ameaças das autoridades. E quando eles foram soltos, no versículo 23 de Atos, capítulo 4, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, eita glória, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: o que foi que eles fizeram? Foram orar. Amém. Havia uma situação, eles decidiram orar. E eles oraram unânimes. E eu não vou ler aqui a oração, porque você já conhece e lê de novo, pra gente, por causa do tempo. Amém? Mas depois dessa oração, um de repente se manifestou. Aleluia. Eles deram causa a um de repente de Deus. Havia um ambiente formado, porque eles decidiram orar a Deus a respeito daquela situação. Um de repente aconteceu, uma experiência gloriosa para aquele povo aconteceu, como consequência de uma causa que eles promoveram em oração. Diz aqui que no versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Aleluia. E de repente o lugar tremeu. Que experiência gloriosa. Imagina aí você terminar de orar aí na igreja de Galã, terminou de orar, as paredes tremendo e não haver dano em ninguém, nem a casa cair, gente. Que experiência sobrenatural. Que maravilha de um de repente de Deus como resposta e não como causa. Eles estavam dando causa em oração e BUM! De repente, e Deus é especialista em de repente. Aleluia. E o lugar tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Gente, isso de repente, assim que eles terminaram de orar, algo sobrenatural veio sobre eles. Aleluia. Amém? Estamos vendo aí, gente, que de repente é uma consequência e não uma causa. Que nós estamos envolvidos de repente. Isso mesmo. Todos eles estavam em oração. Agora vamos para outro acontecimento. Atos capítulo 12. Vou ser mais rápido aqui. Mas precisamos estar convencidos pela palavra. Nós afirmamos que o de repente de Deus é a resposta e nós estamos vendo nos acontecimentos que a Bíblia nos mostra. Atos capítulo 12, a gente sabe aqui que o rei, não é? Herodes, ele mandou matar Tiago e Tiago foi morto e ele viu que isso agradou os judeus, ele ficou tão empolgado que ele prende Pedro também para matar Pedro. Pedro foi preso. E Pedro estava com um peru para morrer de véspera. Né? Eu me lembro que minha avó, ela comprava um peru no meio do ano e começava a dar comida ao peru para ele engordar, para matar um dia antes do Natal. Por isso que vem aquela expressão, né? Você está feito peru que morre na véspera? Então Pedro estava aqui sendo
não sei quantos dias, foi na Páscoa, e o rei esperou a Páscoa terminar, uns 3 dias aí, para poder matar Pedro. Então Pedro estava sendo engordado lá na cadeia para depois morrer com um peru. Então, veja o que aconteceu. No versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas, versículo 4, 5 de Atos, capítulo 12. Mas havia o que, Márcio? Pastor Márcio? Havia oração incessante. Tinha gente dando causa. Aleluia. Tinha povo dando causa, oração de intercessão. Diz aqui que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Glória a Deus. Agora veja, porque isso estava acontecendo, o de repente veio como consequência. E diz aqui, no versículo 7, então, eis, porém, que sobreveio. Eita glória! Esse sobrevir aí, amém? Nos mostra, amém. E de repente, inesperadamente, um anjo, bum, sobreveio. Um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Gente, os de repente de Deus sempre estão atrelados a um sobrenatural. Aleluia. Uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo, levante-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo, seguia, não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Gente, um de repente de Deus manifestando, amém, a soltura de Pedro através de um anjo. Agora veja, isso foi consequência de quê? De uma oração incessante da igreja. A igreja deu causa um de repente para soltar Pedro. Um sobrenatural se manifestou. De repente, sobreveio. Aleluia. Pedro estava lá, eu creio que estava dormindo lá, os sentinelas fazendo as suas guardas, tudo parecendo normal. De repente, uma luz ilumina a prisão. Eita glória! Um sobrenatural, amém, se manifesta na terra como resposta. Amém. A algo que estava sendo feito pela igreja. A igreja dando causa ao de repente. Então, o de repente de Deus é uma resposta. Agora, para encerrar, Atos, capítulo 16, sabemos de Paulo e Silas na prisão. Amém? Amém. E aí, de Paulo e Silas da prisão, tem um de repente. E a gente olha para esse de repente, acho que de repente maravilhoso, deve ser assim, vibrar com esse de repente. Agora a gente precisa ir para o versículo 25. Porque no versículo 26 de Atos 16, fala do de repente. Mas tem algo no 25. No 25, diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Faziam o quê? Faziam o quê? Oravam e cantavam. Eles estavam fazendo o quê? Fazendo o quê? Dando causa. Aleluia. Cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles estavam todos quebrados, eles foram surrados, eles estavam no lugar úmido, onde passava o esgoto da cidade. Gente, quando eu vejo isso, dá para louvar e cantar quando a gente enfrenta situações de pressão, porque nós enfrentamos essa situação, amém? Então dá para louvar e cantar diante de uma pressão ou no meio de uma pressão. Sabe o que? Aleluia. Quando isso acontece, a gente está dando causa ao de repente.
Aquilo que Glória a só Deus. Deus pode manifestar e intervir com o seu sobrenatural em situações específicas. Mas é necessário dar causa, porque o de repente é uma consequência. O de repente é uma resposta. Aleluia. Eles oravam e cantavam no meio daquela tribulação, no meio de dores pelo corpo, porque foram surrados. Num ambiente frio e onde havia fezes. Eles oravam e cantavam. E no versículo 26 a resposta vem. Glória a Deus. Inesperadamente sobreveio tamanho terremoto sobrenatural. Aleluia. Que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O Glória a de Deus. repente é uma resposta. Aleluia. O de repente de Deus, que parte só dele, que é o sobrenatural. Amém? É verdade, mas isso não quer dizer que nós não estamos envolvidos. Estamos. Vimos aqui em vários versículos, em várias situações, que havia uma causa para que o de repente se manifestasse. E quem estava promovendo essa causa eram os crentes, era a igreja. E o que eu vejo aqui nesses de repente, oração estava sempre presente. Envolvida. Oração estava sempre presente. Toda vez que de repente foi relatado por esses versículos que nós falamos aqui, oração estava envolvida. Havia uma calma, havia um ambiente sendo formado em oração e em louvores a Deus, que provocaram o de repente. O de repente, a ação sobrenatural, que só pode vir dele, só ele pode realizar. É verdade, mas nós damos causa. Uma vida de oração, uma vida de oração, um estilo de vida de oração vai dar causa a muitos de repente. Amém. Porque o de repente de Deus é uma resposta. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Que coisa boa. Coisa que Deus colocou no meu coração. Que maravilha, pastorzão. Fico feliz, né? Porque eu vejo que foi realmente de Deus. Não foi um pensamento de Márcio. De dizer assim, vou chamar o pastor Isaías. Mas foi Deus colocando no meu coração e eu fico feliz, né? Então, louva a Deus pelo seu convite. Isso abençoou a minha vida. Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Nós temos aí 3 minutos para encerrar, né? Eu quero lhe agradecer, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Me lembro de uma palavra, uma profecia que o Senhor me trouxe há alguns anos atrás. Nós estávamos lá naquela chácara do irmão Tomé, né? E o Senhor com uma panela, óleo, pipoca, e nos falou, né? Para mim e para minha esposa Alexandra, né? Do poder de Deus, né? Quando aquela panela com óleo, né? E o fogo faz a pipoca pipocar, e assim ia ser na minha vida, né? Assim ia ser na nossa vida. E glória a Deus, né? Nós estamos pipocando todos os dias. Glória a Deus. Com a glória de Deus, nós estamos desfrutando desse poder, pipocando todos os dias. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, né? Glória a Deus. O seu ministério acrescentou muito na minha vida, e eu creio, né? Que por mais que talvez esteja bom, e por mais que o seu ministério, a sua igreja esteja avançando e crescendo, eu quero lhe dizer que tem mais. Glória. Tem muito mais. Recebo. E Deus vai acrescentar muito mais, não só no ministério, não só na igreja, mas na sua vida particularmente. Amém. Por causa da sua obediência e do seu amor pela palavra, né? Eu recebo. Então, continue firme, avançando com essa alegria. Amém. Que contagia. Balcão. Isso mesmo, né? Então, eu queria que o senhor trouxesse a sua saudação final para eu poder lhe liberar aí, né? Amém, então, muito obrigado. Eu amo a sua vida, amo a sua família. Amém. Amo sua vida, amo sua família. Teu sucesso é a nossa alegria. Amém. Aleluia. Ficamos felizes com o sucesso de vocês. E também, né? Também agradecer a todos que estão aí ouvindo. Amém. E também ficamos felizes pelo sucesso de cada um. Que Deus abençoe. Amém. Estamos sempre disponíveis, viu, pastor Márcio? Amém. É uma honra para nós. A honra foi nossa. Amém, pastorzão. Então, muito obrigado, né? Amém. Deixa o Senhor livre agora. Um abraço aí, Ana Fábio, nos meninos, né?
E que o Senhor continue lhe abençoando rica Amém. e poderosamente. Eu Amém. declaro e desejo sobre a sua vida graça, paz e favor de Deus abundante. Eu recebo. Amém? Um abraço, irmão Alexandre, e toda a igreja de Galante. Amém, pastorzão. Muito abraço, obrigado. Beijo no coração. Um abraço a todos. Amo a todos. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que tempo precioso. Já estamos encerrando, né? Estamos nos segundos finais. Muito obrigado por sua companhia. Muito obrigado você que esteve conosco. Você que não nos segue, pode nos seguir aí no Instagram. Pode seguir também o Verbo da Vida Galante, @Verbo da Vida Galante, né? E continuar sendo ricamente abençoado. Então, graça, paz e favor de Deus sobre a tua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados.